Quem tem razão? Hoje o IBGE divulgou o IPCA 15, que é essa prévia da inflação do mês. O número teve alta de 0,13%, mas veio bem abaixo do mês passado, que tinha sido de 0,69%. Antes da gente conversar com os nossos convidados, vamos lá, só para a gente entender esse dado, porque isso é, obviamente, uma média. Nós estamos falando da média da inflação medida pelo IBGE, e aqui é esse 0,13. Tá, o 0,13 é um número positivo, muito menor do que se eu comparar, por exemplo, com o mês de junho. Isso aqui é de julho, né? 0,69 foi em junho. Lá em julho do ano passado, o IPCA 15 foi de 0,72 para 0,13. É, sim, uma queda importante, mas o acumulado do ano já é de 5,79. E se a gente olhar dos 12 meses, ou seja, pegando os últimos 12 meses, nós temos 11,39%. Tá, os números são melhores? São, mas isso não se reflete ainda em boa parte dos preços, sobretudo nos supermercados ou no dia a dia. Vamos lá, porque nós temos agora a opinião dos nossos convidados. Claudinei Pellegrini, que é do setor dos caminhoneiros, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alberto, boa tarde aos amigos da Jovem Pan. Tá, Roberto Dumas também está conosco. Roberto, seja bem-vindo. Falando, escutando, Miguel, alô. Obrigado, Adalberto, prazer estar aqui com você. O Ricardo Miguel também está conosco já, Ricardo, seja bem-vindo. Daqui a pouco o Ricardo chega, nós estamos com problema na conexão com ele. Diego Pereira também? Temos já? Tá bom, então começamos esse debate com o Claudinei Pellegrini e também o Roberto Dumas. Claudinei, eu vou começar contigo porque a matriz de transporte brasileira é rodoviária, é feita por caminhões. O diesel é dos combustíveis que menos tem recebido, pelo menos, esse impacto de queda no preço dos combustíveis. Houve um esforço gigantesco por parte do governo, também do Congresso Nacional, com essa redução do ICMS. O diesel já tinha um ICMS menor. Mas qual é a realidade hoje dos caminhoneiros? Porque isso vai impactar ali na ponta, no supermercado, quando as pessoas vão comprar seus produtos de primeira necessidade. Com certeza. Adalberto, veja bem que situação. O caminhoneiro sempre deu a cota de participação dele, a cota de sacrifício dele. Desde 2019, 2020, a gente vem se arrastando e tentando não parar. A ideia nossa não é parar, não é isso que nós queremos. O governo vem sempre nos ajudando, mostrando que existe uma luz no fim do túnel, e por conta disso, nós estamos trabalhando toda a base aqui. O que acontece com o caminhoneiro? Essa redução no valor do ICMS, que o governo federal negociou tão bravamente no Congresso para que ela saísse, nos ajudou? Ajudou sim. Esse auxílio, se bem caminhoneiro aí, esse auxílio de R$1.000 por mês nos ajudou, vai ajudar também. Mas o grande problema nosso é um só. Nós estamos aí desde 2018 aguardando que o ministro Fux julgue uma planilha de custo, que não é tabela de frete, é uma planilha de custo, para que a gente saiba realmente que nós estamos há 5, 7 anos sem ter nenhum aumento no valor do frete. Nós queremos acreditar assim, que agora, com essa redução, não só o caminhoneiro vai mais uma vez dar a sua cota de sacrifício, mas também os produtores, lá na base, com as mercadorias, com a redução no preço do óleo diesel para as máquinas deles. Vamos acreditar nisso, vamos trabalhar para isso. Nós queremos ver o nosso país crescendo a todo dia, a todo momento, e fazer com que isso prossiga por mais tempo. Roberto Dumas, a gente viu pelos números aí divulgados hoje pelo IBGE que sim, há algo que se chama de uma desaceleração na inflação. É positivo porque a gente estava tendo altas recentes, mas quanto tempo isso demora para chegar, obviamente, lá na cadeia, que impacte, por exemplo, a vida do caminhoneiro em relação ao que ele paga, por exemplo, no diesel, nos custos que ele tem, inclusive com manutenção de caminhões, e, claro, o que vai gerar de redução de preço nos preços dos produtos dos supermercados? Veja, sem dúvida, o que aconteceu agora com o ICMS deu uma ajuda, contribuiu para a desaceleração da inflação. Mas o ICMS, ou seja, essa desaceleração da inflação, ela ocorreu em relação ao ICMS só nesse mês. No mês que vem vai depender de outros pontos. Por exemplo, quais seriam os outros pontos? Precisa saber até que ponto o Banco Central vai puxar a taxa de juros. Então, só para ir direto à questão. Dado que essa política de dar mais, que eu concordo que o governo fez, uma política fiscal expansionista, do auxílio caminhoneiro, de reduzir o ICMS, isso aumentou a demanda da população, é bem provável que o Banco Central
para tirar um pouco isso daí, ele vai ter que puxar mais a taxa de juros do que a gente estava imaginando. Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, nós achávamos que o limite da taxa de juros básica iria ficar em 13,25. Agora, provavelmente, deve chegar até o final do ano 14,25. Qual é o ponto bom, qual é o ponto nevrálgico aí? Isso desacelera a atividade econômica, mas ajuda no controle de preço no curto prazo. Então, respondendo à tua pergunta, essa redução do ICMS que chegou para a cadeia ajudou o impacto inflacionário nesse mês, mas não deve ajudar no impacto inflacionário nos próximos meses. O que deve ajudar no impacto inflacionário nos próximos meses são duas coisas. Um crescimento menor da economia mundial, principalmente da Europa, dos Estados Unidos e provavelmente da China, e um aumento de taxa de juros aqui no Brasil, que finalmente deve começar a fazer o efeito de parar de subir os preços domésticos, Roberto. Tá, Roberto, rapidamente, é um tiro curto, então, esse sinal que a gente está vendo agora no IPCA 15? Eu não tenho essa garantia de uma continuidade na redução da pressão inflacionária nos próximos meses, é isso? Veja, inflação, o que ela é? Ela é um processo dinâmico. Você já derrubou o preço, não quer dizer que você vai derrubar novamente. Então você já derrubou, você já pegou o impacto. Agora precisa saber se a demanda vai fazer ele subir. Não é que todo mês eu vou ter uma redução do ICMS. Se todo mês eu tivesse uma redução da alíquota de ICMS, aí sim você teria. Tiro curto. Vamos lá, porque há pouco a gente ouviu aqui um consumidor, o Marcelo Matos, nosso repórter, está no supermercado, e ele dizia exatamente o seguinte: a gente vai passando pelos supermercados todo dia. Se tiver na promoção, a gente leva. Eu me lembro que lá na hiperinflação dos anos 80, o Dumas está aqui, pode até me confirmar e trazer mais detalhes disso, as pessoas compravam antes que passasse aquela maquininha de remarcação. Você se lembra disso? A gente tinha essa realidade. Agora não, é uma outra estratégia, aproveita a promoção do dia. Como é que os supermercados estão lidando com isso? Até porque o ministro Paulo Guedes, tempos atrás, pediu para vocês não repassarem tudo de uma vez, para segurar um pouquinho. Era uma adesão voluntária, não era congelamento oficial. Mas qual é a posição dos supermercados, Diego? Bom, primeiramente, os supermercados, ele é contra qualquer definição de preço, não existe tabelamento, isso qualquer economista sabe muito bem quais são os efeitos depois de longo prazo. E querendo mencionar, você me trouxe aí uma lista de produtos, né? E o café você mostrou aí 66% nos últimos 12 meses. Isso é IPCA. Nós temos o nosso indicador, o índice de preço aos supermercados, onde os produtos que estão dia a dia na mesa da população brasileira, eles acabam tendo um peso um pouco maior. E pelo nosso índice de preço aos supermercados, o café, por exemplo, ele já acumula uma alta de 77% nos últimos 12 meses. Tá? Alguns movimentos, a gente teve muitas variações climáticas que acabaram provocando uma queda em muitas safras, hortifruti granjeiro, também tivemos problemas no início do ano, mas somando, colocando na balança, né, todas essas altas de preços que a gente acaba vendo, tem um impacto direto ali, a partir de março de 2020, onde a gente vê um aumento significativo na valorização das commodities essas que servem desde ração animal para as proteínas, os movimentos aí que a gente vê do quilo do frango, né? Que também o frango tem outra variável recente, que é a gripe aviária, né? Nos Estados Unidos e algumas regiões da Europa, que acaba intensificando também a demanda por essas proteínas brasileiras. Então a gente tem um cenário, hoje em dia, o cenário é muito amplo e complexo, né? Qualquer variação, guerra na Ucrânia, impacta diretamente nos preços aqui. Mas se for para colocar na balança um ponto fundamental, é a questão do petróleo. O preço do petróleo impacta diretamente na cadeia logística. O Brasil extremamente dependente do modal rodoviário e também os fretes marítimos, né? Qualquer mercadoria que chega no Brasil,
ele já chega com um valor um pouco mais excessivo por conta dos fretes marítimos. Né? Mas eu volto a você e vou retomar dois assuntos. A questão, por exemplo, da inflação. O comportamento do consumidor, como era nos anos 80, de, digamos, comprar para o mês todo para evitar aquele repasse de preço, agora não. É uma escolha do dia a dia, sem fazer grandes movimentações. Está passando por um supermercado, escolhe o que está na promoção, leva para casa. Quase que uma compra diária, dependendo da situação. E com relação a essa expectativa dos combustíveis que você fez menção anteriormente, a gente ainda tem um drama no diesel especificamente, e aí depois eu vou ouvir o Pellegrini, porque o governo vai, inclusive, mexer agora numa questão de descarbonização da economia, que prorrogou para 2023, com uma possível redução agora no preço do diesel, o que impactaria, por exemplo, no valor do frete. Mas, Dumas, qual a explicação para todas essas movimentações de preço? A gente viu, por exemplo, a cesta básica de Brasília está cara, essa nossa cesta básica de 4 produtos. Veja, é óbvio que o preço do diesel influencia. Isso é a tabela de custo, ou seja, uma planilha de custo. Uma planilha de custo, o custo do frete, o custo do combustível aumenta para quem está transportando, isso aumenta. Agora, você tem outro ponto aí, que nem a gente já colocou, a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia aumentou o preço do fertilizante. O preço do fertilizante afeta todo mundo. E também, que nem foi colocado, o preço das commodities energéticas. O petróleo e, mais ainda, o gás natural. O gás natural é que você faz o fertilizante nitrogenado. E o nitrogenado é que você usa em muita cultura. Por isso que o preço do alimento acaba subindo. Agora, eu lembro na década de 80, quando eu ia com meu pai, etc., que a gente enchia o carrinho, etc. Agora é fazer compras poucas e ver, como você bem mostrou aí, a diferença de um supermercado para outro, né? Isso é questão de oferta e demanda. Abandonar esse supermercado que paga mais, que está cobrando mais, e pesquisar. Não tem jeito. Isso é o livre mercado. É assim que funciona uma economia liberal, que o governo preconiza. É assim que funciona e é assim que está certo. Diego, antes de eu ouvir o Pellegrini, me permita ouvir agora o lado dos supermercados, porque eu vou tomar aqui o lugar do Dumas, se ele me permitir. A lógica é de se as pessoas continuarem comprando bastante, e claro que eu tenho uma retomada da economia nesse pós-pandemia, e houve falta de investimento também em várias produções de vários produtos lá durante a pandemia, eu tenho muita demanda, pouca oferta, o preço sobe. Mas enfim, eu tenho também o problema do preço de várias coisas que subiram, inclusive dos combustíveis, em relação à questão da guerra da Ucrânia. Os supermercados estão vendendo mais agora? Porque as pessoas estão procurando ou estão percebendo também um consumidor mais cuidadoso na hora de comprar? Veja bem, nós tivemos uma alteração no comportamento do consumidor, provocada inicialmente por conta da pandemia e agora por conta da inflação. Tá? Só dando um pequeno exemplo, nesses simulados que a gente fez aí na aquisição de alguns produtos básicos em alguns estados, né? Fez um comparativo do estado de São Paulo com Brasília, né? Rio de Janeiro, eu sugeria que vocês substituíssem a proteína, no caso o frango, né, pela suína, porque isso é um dos movimentos que a gente acompanhou durante esse período de inflação, né, e é justamente a grande relação de oferta e demanda. Nós tivemos uma procura maior, por exemplo, das aves, por conta da gripe aviária que a gente está tendo fora do país, nos Estados Unidos e em algumas regiões da Europa, fazendo com que o frango ele levasse o preço em torno de 12%. E aí o volume, obviamente, caiu. E isso acaba fazendo uma migração para o suíno. O suíno, no mesmo período, comparado o primeiro quadrimestre de 2021 com o primeiro quadrimestre de 2022, a gente vê uma queda nos preços em torno de 14%. Uhum. E isso acaba motivando aí também a elevação aí para essa proteína. Então, esse consumidor, ele se vê... A gente teve um problema na comunicação ali, né, com o Diego, mas vamos lá. Pellegrini, deixa eu te ouvir agora do ponto de vista de quem transporta esse país nas costas, literalmente, pelo seu olhar para a configuração de um caminhão. Vocês têm percebido isso, por exemplo, dos produtores, quando vocês ouvem dos caminhoneiros que transportam proteína em relação a carne de porco, ou frango, ovos, enfim, e carne, ou mesmo grãos que servem para ração desse tipo de animais? Eu estou falando de milho, por exemplo. O grão de milho também teve uma alta importante, tá? E isso, obviamente, impacta na ração, que vai impactar no custo final da proteína, por exemplo, o frango. O Mundo Agro diz que um frango é um saco de milho que anda, 70%, para você ter uma ideia, o preço do frango é o preço do milho. Qual é a realidade que você tem visto, Pellegrini? Olha bem, quando a gente
tudo acaba, quando você acaba ouvindo por aí, olha, subiu o preço do arroz, subiu o preço da soja, subiu o preço do frango, do porco, o frete está caro. Não é por aí que funciona, tá? O caminhoneiro, volto a dizer, está dando a sua cota de sacrifício já há um bom tempo, mas a gente ouve também os produtores lá embaixo, na base da pirâmide, dizendo que não estão ganhando mais nada. Então, nós não sabemos mais o que é que está acontecendo com essas situações. Talvez a compra errada, os insumos estão ficando muito caros, inclusive para o transporte rodoviário de carga, os insumos estão insuportáveis. Não é só o óleo diesel. O óleo diesel, a gente pode dizer que hoje ele come 60% do valor de qualquer frete que nós temos aí, mas aí nós temos pneus, nós temos óleo de motor, óleo de câmbio. Tudo isso está subindo absurdamente, não por conta do governo, mas sim por conta de situações que estão acontecendo no mundo inteiro. Já foi citado, a própria guerra na Ucrânia, estão tirando o fornecimento de gás, o fornecimento de fertilizantes, está acontecendo, o governo foi lá na Rússia, conseguiu negociar alguma coisa lá, está trazendo, então nós vamos ter falta. Mas o que a gente mais ouve falar dos produtores aqui é que eles não estão tendo retorno nenhum da produção deles. Bom, isso obviamente traz um descontentamento que pode se resultar num repasse de preço lá na frente quando tiver oportunidade, e isso vai criar mais inflação. Vamos ouvir novamente os nossos convidados todos aqui. Deixa eu voltar agora ao Ricardo Miguel, que é do setor aéreo. O Diego já voltou, Diego, já volta você também, mas, o Ricardo, há uma perspectiva de melhora em relação à questão do setor aéreo, porque nós estamos falando do setor de serviços. Se eu tenho um setor de serviços aquecido, eu tenho pessoas, e o setor de serviços é gigantesco na economia brasileira, como em qualquer economia, mas enfim, aqui é 70%, e turismo tem uma parte gigantesca em relação a isso, as pessoas recebem mais e, claro, a sensação de conforto econômico é um pouco maior. Você vê alguma perspectiva de melhora no setor aéreo em relação a preços? Claro. Primeiro, o motivo que vai melhorar todo o custo do bilhete aéreo é a quarta e a quinta empresa aérea, e o Brasil abriu e está igual a todos os países do globo, está pronto para receber essa livre concorrência. É mais ou menos isso que a gente espera que aconteça. E o serviço sobre ICMS, a redução sobre ICMS também vai melhorar o transporte aéreo. É a nossa saída, o custo 40%, como você falou, e do transporte aéreo, você vai precisar ter atividade governamental para poder... Só para você saber, o custo do querosene no Brasil, ele chega a ser quase de 30% mais caro do que a média global. Claro que tem mais gente mais caro, mas, em média, o nosso combustível de querosene de aviação chega a ser 30%, 35% mais caro do que a média do mundo. E por quê? É uma questão contratual ou é uma questão de mercado? Por que é tão mais caro assim do que a média? De 30% é muito alto. É muito alto. Você observa, eu enquanto passageiro, a gente nota que é mais barato às vezes viajar para o transporte aéreo internacional do que o doméstico, exatamente por isso. Porque uma questão de acordos bilaterais, então a empresa aérea internacional vem aqui, ela não paga um determinado imposto regional que nós temos no Brasil, lá fora não tem. É uma questão tributária, especificamente, nesse caso. Exatamente. Tá bem. Deixa eu ouvir agora o Diego Pereira. Diego, desculpa, houve um problema na sua comunicação, você pode encerrar, mas eu queria já te ouvir também sobre todas essas expectativas. A gente tem essa questão da PEC, que está sendo questionada agora no TCU, é do processo democrático, o governo tem explicação para isso, foi negociado com o Congresso, foi uma PEC, ou seja, não foi nada de decisão ditatorial do Poder Executivo, muito pelo contrário, houve uma discussão intensa no Congresso. Mas se eu aumento R$200, e isso vai ser, a partir de agora já vai começar a valer, eu tenho uma melhora no ambiente das pessoas para poder comprar mais. Como é que os supermercados veem isso tudo? Sim, com certeza. Estamos otimistas com esses auxílios que virão, mesmo porque os supermercados eles vêm registrando aí queda nas vendas comparado sempre aos últimos 12 meses, e a gente não conseguiu retomar os volumes de vendas que a gente via em 2019.
Lembrando que o brasileiro hoje leva 8% a menos produtos para casa, justamente por conta dessa corrosão aí da inflação, mas estamos otimistas aí para alavancar as vendas por conta da essencialidade do nosso setor em relação aos alimentos, né? Então, acreditamos que as vendas irão aumentar um pouco por conta desses auxílios. Eu vou transformar a pergunta, o pedido do ministro Paulo Guedes em uma pergunta agora. Os supermercados vão tentar segurar as tabelas no limite do possível? Claro, todo negócio tem uma necessidade de repassar e pode segurar mais ou menos, mas os supermercados vão se reunir nesse esforço para tentar dar um pouco de sensação melhor num momento de emergência, como nós estamos vivendo no mundo inteiro, e não é diferente aqui no Brasil? Sim, inclusive os supermercados já vêm fazendo isso antes do pedido do ministro e nós estamos corroendo já muitas margens operacionais. Na verdade, a questão é de cadeia, né? Cadeia logística. Se o preço o frete marítimo já já subiu em 10 vezes, qualquer mercadoria que se utiliza desses mecanismos modal rodoviários brasileiros faz parte da cadeia, né? Então não tem como repassar isso, não tem como não repassar, né? Roberto Dumas, sua manifestação final aqui, na sua perspectiva, você lá no começo disse que o ICMS poderia ter um impacto agora, mas não lá para frente, mas eu não tenho um repasse disso na cadeia ao longo do tempo? Veja, o repasse ele é feito uma vez só, porque inflação não significa preço baixo ou preço alto. Mas você acha que já chegou na cadeia ou ainda não chegou? Só para a gente... Não, ainda não acho que chegou na cadeia toda. Isso não, isso com certeza ainda não. Então isso, dado que não chegou na cadeia, tem um benefício aí para serviço em toda parte. Eu acho que ainda tem um benefício em relação ao ICMS. Primeiro, parte da cadeia, obviamente, foi o combustível. Agora é para repassar isso para frente. Pellegrini, sua manifestação final, por gentileza. E a gente está falando de caminhoneiros, é a matriz de transporte brasileira. A possibilidade de vocês verem do diesel melhorar? Você falou que tem a questão do STF também, do ministro Fux, que não julgou ainda. Mas diante dessa sensação de emergência, apesar do clima eleitoral mais aguerrido, há possibilidade de se entender o momento de emergência também desses aspectos que afetam diretamente o setor de transporte? Alberto, veja bem, nós estamos sofrendo muito na rodovia há muito tempo. Infelizmente, os donos de postos de combustíveis, não são todos, vamos generalizar, mas eles, quando aumenta o combustível na distribuidora, na mesma hora se gira o valor na bomba. Quando se reduz o valor do combustível na distribuidora, é na próxima carga, não chegou essa carga. E aquela história do preço da gasolina com o preço da bomba, com o preço do aplicativo, nós sofremos no posto também, não com o aplicativo, mas ou você paga à vista, é o preço que está na bomba, ou se você for pagar com um cartão ou com um cheque, que hoje raramente alguém aceita cheque, se você for pagar com cartão, tem um acréscimo. Então, essa redução precisa realmente ser vista, porque o que acontece é que o caminhoneiro é sempre visto como o vilão da história. O arroz não abaixa porque o frete não abaixa, o feijão não abaixa porque o frete não abaixa. Nós estamos há 6, 7 anos sem ter nenhum aumento, sem ter pelo menos a inflação corrigida. E nós estamos dando a nossa cota de sofrimento para que esse país não pare. Nós temos que entregar, porque, infelizmente, governos passados não viram que o modal rodoviário não era o certo. Eu não poderia estar falando isso, mas o modal rodoviário não é o certo. Ele é caro, só que é caro para quem vai estar pagando o preço final. Para o caminhoneiro que está ali na rodovia tentando levar o pão para sua casa, está horrível. Pellegrini, obrigado. Roberto Dumas, obrigado mais uma vez também. O Ricardo Miguel, o Diego Pereira. Senhores, muito obrigado pela participação nesse debate aqui e pela gentileza de contribuir com este assunto do custo de vida do Brasil. Boa tarde aos senhores.